Bom dia, graça e paz a todos vocês. Bom estarmos juntos mais um dia na presença do Senhor, o dia que o Senhor nos deu. Me lembro certa vez de ter lido num livro que o resultado da nossa vida é a soma dos anos. E a soma dos anos é resultado da contagem dos dias. Cada dia é importante. E nós podemos viver e aprender a viver dia após dia. Esse é o segredo da longevidade e o segredo da saúde. E nesta hora nós vamos ler o Provérbios, tão precioso, que fala conosco, né? E tem sido para nós fonte de muita sabedoria para viver a cada dia. Provérbios capítulo 18 me chamou muito a atenção porque ele fala assim. E eu vou ler nessa versão que eu gosto muito, chama Bíblia Viva. E fala assim: uma pessoa egoísta luta diretamente contra Deus quando procura fazer a sua própria vontade e acaba se tornando solitária. Aquele que não tem bom senso não quer saber das realidades da vida, quer apenas viver na base das suas emoções. Que interessante, né? A Bíblia diz que quando a gente luta contra a vontade de Deus, fazendo a nossa própria vontade, nós nos tornamos alguém solitários. A vida é aquela vida em que sabe repartir e sabe discernir todos os dias qual é a vontade de Deus para nós. E eu achei muito interessante que diz que aquele que não tem bom senso não quer viver das realidades da vida, mas quer viver apenas na base das suas emoções. Nós precisamos a cada dia pedir para o Senhor nosso Deus nos abençoar com sabedoria e graça e viver cada dia discernindo os tempos. Não adianta querer adiantar o futuro e não adianta também querer amargar no passado, porque os dois tempos não nos pertencem. O que nos pertence é o dia de hoje. E aqui a palavra de Deus fala para buscarmos sempre a vontade do Senhor. Como que eu busco a vontade do Senhor? Quando começamos o dia orando, buscando a sua vontade na sua palavra, na oração e sempre sabendo que o Senhor deseja nos orientar. Você sabe que nós erramos bastante. E erramos, às vezes até quando oramos, quando buscamos fazer aquilo que é certo e que está na palavra de Deus para nós vivermos bem, ainda assim erramos bastante. Imagina você se viver por conta. Por isso que a Bíblia aqui diz, viver à base das emoções. Aí nós estamos em terreno muito perigoso. Aí vamos tornar dias e dias errantes. Mas que nesta manhã você possa olhar para a palavra de Deus, orar antes de muitas coisas que você fizer hoje na sua vida. Certamente você será bem mais sucedido e você será alguém de sucesso na presença de Deus e na presença de todas as pessoas que estão ao seu redor. Que esse dia você e eu possamos aprender com o Senhor a buscar a sua vontade e não andar fazendo só o que nos agrada. E que você tenha um excelente dia e seja ricamente abençoado. Vamos continuar. Sempre temos uma palavra de testemunho no nosso quadro Pelo Rebanho. Tenho certeza que vai falar com você hoje. Um bom dia, um grande abraço a vocês. Graça e paz, queridos irmãos. Quero compartilhar com você hoje nessa devocional o versículo que está no livro de Provérbios, no capítulo 22, no versículo 6, que diz assim: ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Este versículo é bastante conhecido nosso, e nós vamos refletir um pouquinho nele hoje, né, e sobre alguns aspectos bem importantes sobre esse ensinar a criança nos caminhos do Senhor.
Na minha experiência pessoal, né, eu tive o privilégio de nascer num lar cristão. Então, quando eu nasci, né, meus pais já estavam na igreja metodista, inclusive. Então, eu tive esse exemplo deles, né, desde pequeno, caminhar, né, seguir os passos de Jesus, né. Eles me levaram na igreja desde bem cedo e lá eu pude ver o exemplo deles, né, no serviço do Senhor e na escola, na escola dominical, né, que eu fui também bem pequena. Então, todo esse ensinamento que eu recebi quando criança fez e faz diferença hoje na minha vida enquanto adulta e agora enquanto mãe também, certo? E quando a gente pensa sobre como é esse ensinar, né, esse ensinar a criança, é, assim como Deus, quando nos dá os filhos, né, ele nos capacita a partir do momento que a gente se torna pai ou mãe, né? Quando a gente se dispõe a ensinar, né, passar os ensinamentos do Senhor, é o Senhor também que nos capacita, né? Não é algo que vem de nós mesmos, mas é algo que vem do Senhor, né? Então, o que eu queria te dizer, não é preciso um grande preparo, né? Ter uma didática, né? Se formar em pedagogia, para você passar esses ensinamentos, porque você vai passar, na verdade, pelo seu viver. Quando a gente ouve a frase, né, uma atitude, um gesto fala mais que 1000 palavras, é muito verdadeiro isso, né? Porque os filhos, né, as crianças, eles vão aprender pela nossa vivência. É mais pelo nosso exemplo do que pelo falar. Não quer dizer que você não vai ministrar, né, não pode ministrar de forma sistemática o seu filho, a sua filha, né, em muitos momentos, de muitas maneiras. Mas o nosso exemplo realmente vai falar sempre mais alto. Não é mesmo? A maneira como a gente caminha com Deus, a maneira como a gente se relaciona com Deus, é que vai ensiná-los, né, a seguir esse mesmo caminho e quando forem mais velhos não se desviar desse caminho. Quando eu falo também de maneiras sistemáticas, existem muitos recursos também que a gente pode lançar mão, né? E de momentos também em família. Então, eu sei de famílias que optam, por exemplo, por fazer o culto doméstico, né? Que é um momento bem especial em família. E daí a periodicidade de cada família que estuda, né, conforme a sua rotina, mas um momento separado na semana, né, seja durante o dia ou à noite, só para esse encontro com Deus e toda a família, né? Então, um momento de louvor, com um momento de leitura da palavra, com oração, com testemunho, né? Seria o culto doméstico. Outra forma também é os momentos de devocionais, que podem ser talvez mais breves que um culto doméstico, né? E diários, né? Ou com mais frequência, e que também são momentos bem especiais em que a criança está inserida ali no ambiente da leitura da palavra, da oração, e isso também é um ensinamento para ela, né? E quanto a materiais, hoje nós sabemos também que existem inúmeros materiais, né? Que a gente encontra tanto pela internet ou comprando numa livraria, né, física mesmo, livros muito bons, né, devocionários infantis, devocionários mais para adolescentes, e muitas vezes a família usa um material que é para o adulto, mas que a criança pode estar participando, né? No meu exemplo, aqui na minha casa, nós usamos muito no cenáculo, que é um material bastante usado, né, pelos irmãos da nossa igreja. Às vezes a gente intercala com um devocionário infantil, que a gente tem mais de um também aqui em casa. Esse mês de maio, especialmente, que a gente está recebendo essas devocionais pelo vídeo, né, no YouTube, nós também procuramos repetir essa devocional à noite, para que todos, né, os 4, quando estão juntos à noite, possam ouvir juntos, que é um momento que as crianças conseguem estar junto conosco, né? Então, Deus vai mostrando para nós as ferramentas e as maneiras, né? E além desse momento sistemático, é no viver mesmo, né? No momento que a família compartilha uma refeição e os adultos dão graças pelo alimento, né? Dirigindo, buscando, levando essa criança na escola. É um momento que vai fazer uma compra no supermercado, né? É a maneira como você se relaciona, né, com as pessoas ao seu redor, com o próximo. Em tudo a criança está aprendendo, né? A criança é uma esponja, né, que absorve tudo ao redor. Então esse ensinamento, ele não tem dia e horário, né? Ele é todo momento. E claro, sem deixar de lado, né, o momento que a gente está no templo, o momento que a gente vai para a escola dominical, né? Conduzir a criança à escola dominical desde bem pequena, né? Para que ela possa
gostar daquele ambiente, né, e procurar aprender com outros da mesma idade, né, com crianças como ela também. O pai e a mãe também dar esse exemplo, né, de valorizar a escola dominical como um ambiente, né, um espaço do ensinamento, que é muito importante, né, a nossa igreja metodista especialmente preza bastante, né, pela qualidade da escola dominical, oferecendo classes de todos os tipos, né, para todos os tipos de público, então ninguém fica de fora, né, é um lugar para todos aprenderem na escola dominical. Então, creio que é isso que eu gostaria de compartilhar com vocês, e também me veio à memória uma coisa agora, que às vezes nós pais, nessa caminhada do ensinar, né, as crianças no caminho do Senhor, às vezes também vem ao nosso coração uma certa ansiedade, porque às vezes dá a impressão que a gente não vê o resultado, né? Mas parece que nada muda, continua às vezes com comportamento rebelde, desobediente, às vezes até indo para a igreja contrariado, né? Fica emburrado, fica com preguiça, né? Parece que não valoriza nesse momento de ir na igreja, mas eu digo a vocês, né? Coloquem nos pés do Senhor essa ansiedade, essa angústia. Eu como mãe também vivencio isso muitas vezes, mas posso dizer a vocês também que no momento que a gente menos espera, esses frutos aparecem, né? Esses frutos começam a aparecer, os pequenos brotos, e a gente se alegra no Senhor e glorifica, né? O meu exemplo aqui em casa, né? A Alice, ela está numa fase agora que ela tem pego um gosto, assim, por decorar versículos, né? Então, ela elegeu 2 e ela sempre recita um pela manhã e um pela noite. E ela faz isso, né, no jeitinho dela, lá no cantinho dela no quarto. Mas alguns dias atrás, um momento em família, que não estávamos só nós, estavam outros familiares, e no momento da oração ela pediu para recitar esse versículo, que ela gostaria que todos ouvissem ela recitando, né? Então, esses são os pequenos sinais que Deus nos mostra de que os pequeninos estão aprendendo, né? Que eles estão recebendo a palavra. Às vezes nós também subestimamos, às vezes, a compreensão da criança quando está no templo, num dia, num momento que não tem o culto infantil, não tem escola dominical para eles, né? Eles precisam permanecer ali com os adultos. E a gente pensa, a criança está ali, mas ela está só se distraindo e não está recebendo, né? Mas ela está recebendo, né? A gente não pode subestimar esse momento. Todo momento é importante. E às vezes, na hora que você menos espera, a criança até pergunta algo para você que ouviu naquele dia, naquela mensagem, né, que o pastor, a pastora, o pregador do dia estava falando. Então, é importante que a gente pense sobre isso, né? Não deixar de ir nos trabalhos da igreja, não só no templo, em outros momentos que você vai, e por causa da criança, né? Porque tem uma criança pequena junto e lá não vai ter um momento especial para ela, né? Porque o Senhor ministra todo o tempo e de maneiras que a gente desconhece, né? Está sendo incutido no coração da criança ali aquela mensagem. Amém? Eu quero compartilhar mais um último versículo antes de encerrar, que também é muito precioso, que está lá em Deuteronômio, né? Capítulo 6, versículo 6, que diz, o 6 e o 7. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Amém? Então, todo momento é momento de ensinar a criança, mas principalmente com nossas atitudes. Amém? Então, Deus os abençoe. Fiquem na paz. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai.